Peça às crianças falaram sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Elas estavam vestidas de animais da floresta e disseram o quanto é bom viver o verdadeiro sentido da Páscoa. Entendendo que elas iriam falar sobre isso, eu também irei pregar sobre esse tema, o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nós iremos conversar nessa noite sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E é interessante que quando nós falamos em Páscoa, nós pensamos logo, geralmente, no comum, no normal, em ovo de Páscoa. Os mais gordinhos sabem muito bem o que é isso, né? Ovo da Cacau Show. Olha que coisa... Não dá nem para falar aqui que os irmãos vão ficar com água na boca e vão querer ovo de Páscoa. E só vai ter chocolate hoje só para as crianças. Todas elas vão ganhar. Graças a Deus. Amém? Então, o povo pensa que Páscoa é ovo de chocolate. E Páscoa não é isso. Páscoa não é ovo de chocolate ou ovo enfeitado, apesar de uma tradição histórica. Na Europa, entregarem ovos de galinha pintados para celebrar a vida. Mas Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, não tem nada a ver com coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com nada disso. Falando nisso, lá em casa tem um coelho, a gente queria se livrar, e eu disse, olha, Vilma, vamos anunciar, porque agora todo mundo fica louco por coelho. Mas aí conseguimos alguém para doar antes disso, né? Então, Páscoa não tem nada a ver com isso. Quando nós olhamos para o relato da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 13, nós paramos e observamos que Páscoa significa libertação do povo que estava vivendo em escravo no Egito e foram libertos pela poderosa mão de Deus. E o significado real desse nome é passar por cima. E nós sabemos que na última praga,
quando o povo estava no Egito, e agora muita gente viu isso, assistiu filme, assistiu novela dos 10 mandamentos, essas coisas tudo. A última praga tinha de matar um cordeiro sem defeito, pegar o sangue e passar no umbrais da casa, e o anjo do Senhor passava naquela noite, na casa que não tinha o sangue, ele matava todo o primogênito. Aonde tinha o sangue, o anjo passava por cima. Então, Páscoa significa passar por cima. Realmente, essa Páscoa é algo que estimulou a fé, e Deus pediu que o povo pudesse celebrar a Páscoa continuamente, até que algo novo fosse estabelecido. Então o povo celebrava a Páscoa da seguinte forma: comia durante 10 dias pães sem fermento, porque o povo teve de sair do Egito em liberdade de forma rápida e repentina, então a urgência fazia com que saísse sem o fermento. Pão sem fermento durante 10 dias. Para quem quer emagrecer é uma beleza. Ao final dos 10 dias, a Páscoa era celebrada assim: matava um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, ou coisa semelhante. Matava, comia o cordeiro, comia pão sem fermento, comia ervas amargas, para lembrar do sofrimento da escravidão. Eles comiam, bebiam água com sal, todo mundo, para lembrar o choro, as lágrimas de tantas pessoas. E tinham 4 taças de vinho, simbolizando 4 promessas de Deus. Eles celebravam a Páscoa assim, e diziam: essa é a Páscoa. A Páscoa para o povo judeu significava, no passado e ainda hoje, no presente, a libertação. Um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que olha, que ouve, que vê e que age em favor do seu povo e o liberta, com braço forte, com mão estendida. Mas agora, na época de Jesus Cristo, nós não celebramos mais essa Páscoa judaica. E não temos a mínima pretensão de celebrar essa Páscoa. Também a igreja de Jesus Cristo não celebra uma Páscoa com coelhos e ovos de chocolate. Apesar que eu já disse aqui que isso é uma questão comercial. Mas se você quiser dar ao seu pastor um ovo da Cacau Show, aí você diz: olha, pastor, eu vou te dar, mas o senhor pode me explicar o sentido da Páscoa? E eu vou te explicar com o maior prazer do mundo. Então você pode dar ao seu filho também e explicar para ele: olha, isso não é Páscoa. A Páscoa é essa. Mas eu sei que você quer chocolate, todo mundo está comendo, mas a palavra de Deus vai te direcionar à verdade. É a distância da palavra de Deus que corrompe o homem. Então você tem de ensinar a verdade de Deus. E por que não dá um ovo a ele, rapaz? Trufado aqui negócio. Beleza, bom demais. É bom, não é não? Então, irmãos, não celebramos nem a Páscoa judaica, nem essa Páscoa. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo celebra a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa é Jesus. Agora, o que celebramos além de Jesus como Páscoa? A Santa Ceia. A Santa Ceia, que é um símbolo, é um memorial, é a presença de Jesus Cristo, fortalecendo a minha vida e a sua vida, como hoje de manhã celebramos a ceia do Senhor. Mas esse texto que nós lemos aqui tem algo muito especial a respeito da Páscoa. Primeiro, o apóstolo faz uma comparação da vida da igreja com a Páscoa e diz: olha, a igreja tem de viver diferente. Essa igreja de Corinto era uma igreja
que tinha muitos dons. O povo tinha também muitos dons, mas tinha muita dificuldade, muita confusão. Se você for ler o contexto, tem um rapaz que casou com a mulher do pai. Não era a mãe dele, não. Ele casou com a mulher do seu pai. E a igreja aceitava isso. A igreja concordava com isso. Então, Paulo começa a falar sobre disciplina na igreja e tudo mais, e depois ele faz uma aplicação direta ao que é a Páscoa, e quem experimentou da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa, de que maneira deve viver em relação ao pecado e em relação ao mundo. Páscoa não é viver em pecado. Páscoa não é viver em pecado de maneira nenhuma. Páscoa é uma celebração de glorificação a Deus pelo seu sacrifício único e suficiente na cruz. E isso motiva o povo que foi regenerado por esse Deus a viver em santidade. Então, quando você lê o verso 6, ele diz assim: o fermento faz com que a massa cresça. O fermento contamina toda a massa. E o fermento aqui tem uma conotação de pecado. O pecado impregnado contamina todo o corpo, toda a igreja. O pecado não tratado, não cuidado, não confrontado. O pecado que não se resolve contamina. Porque outro vai dizer: olha, fulano então pode, então eu posso também. E isso é algo que corrói, que destrói a igreja do Senhor Jesus Cristo. O pecado tem o poder de contaminar. A Páscoa verdadeira é santidade, é o contrário de uma vida no pecado. Porque a Páscoa verdadeira tem um significado restaurador. Já o pecado tem um significado de destruir, de corromper e de se expandir como o fermento cresce na massa. O verdadeiro sentido da Páscoa está em um entendimento que Cristo nos libertou do pecado. E o verso 7 fala sobre isso. O verso 7 diz: lançai fora o velho fermento. Lance fora todo o pecado. E depois ele conclui: porque Cristo é o nosso Cordeiro. Porque através do sacrifício único de Cristo há perdão para todos os pecados. E muita gente compreende essa verdade. Muita gente diz: na cruz de Cristo nós somos perdoados. Mas porque muitas pessoas, mesmo na igreja, são atormentadas por sentimentos de culpa em relação ao pecado. E muitas vezes são atormentadas por sentimentos de culpa em relação ao pecado, porque não experimentou com toda veracidade a justificação, o perdão, e não lançou fora todo o fermento. Porque a pessoa se acostumou com o pecado. Então conhece as verdades de Deus, conhece os princípios de Deus, sabe o que significa o sacrifício de Cristo, sabe o que é Páscoa, e sabe: olha, a minha Páscoa é Jesus, mas de fato e de verdade não vive a santidade que a Páscoa exige. A santidade que Deus deseja. Então nós somos libertos de todo sentimento de culpa, amados. E você que o inimigo tem tentado te oprimir, te acusar, você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e o inimigo tem lançado a rosto os seus pecados antigos. Não aceite isso em nome de Jesus. Não aceite isso, porque você foi liberto, e Páscoa é libertação. Você foi liberto não lá do Egito, mas liberto através do sangue e do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Páscoa é a libertação do domínio do pecado. Tem muita gente na igreja
que não é dominado por Deus. Tem muita gente na igreja que é dominado pelo pecado. Isso de todas as igrejas. Talvez você que vai nos assistir, você é uma pessoa dominada pelo pecado. Você tenta se libertar disso e não consegue. E eu vou te dizer uma coisa, você nunca vai conseguir se Cristo não te libertar. Porque se Cristo libertar verdadeiramente, seremos livres. Livres do domínio. E talvez você compreenda essa verdade, mas há uma mentira que lateja na sua mente, no seu coração, um desejo carnal tão grande, que te oprime, te leva a pecar, e você diz, eu não consigo, eu não registro. O que é isso? Você está em Cristo, você é nova criatura, o pecado não pode dominar a sua vida. Quem domina a minha vida, a minha história, a sua vida, a sua história, é Deus. Então não aceita a mentira do diabo. Você não consegue, que você tem tentado, mas não tem dado certo. Rejeite isso em nome de Jesus. Porque se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é experimentor de Cristo, da bondade de Cristo, do agir do Cristo, você é liberto em nome de Jesus. Então você pode rejeitar em nome de Jesus o pecado que tenazmente te assedia. Você pode rejeitar. Você pode dizer, não quero, não aceito. Eu sou de Deus. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. O seu corpo pode tremer desejando e você dizer, não quero. Você tem de tomar posição, atitude de crente, de homem, de mulher, de Deus, que entende o que é Páscoa. Porque senão você vai viver quantos anos na igreja e não experimentar a libertação. Você não está fazendo nada aqui, cara. Está perdendo seu tempo. Se você não tem impulso firme, não tem caráter e não tem força de vontade para dizer não ao pecado e sim a Deus. Sim, a verdade de Deus. O verdadeiro sentido da Páscoa é festa. O verdadeiro sentido da Páscoa é festa. Leia aí o verso 8. O verso 8 diz assim: por isso celebramos a festa, não com o velho fermento. O verdadeiro sentido da Páscoa é celebração. Celebração por quê? Porque Cristo morreu para me libertar, mas Ele vive e eu vivo em Cristo. O verdadeiro sentido da Páscoa é festa. Por quê? Porque eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Porque eu fui liberto do domínio das trevas. Porque Cristo olhou para mim com amor, com seu olhar de misericórdia. Então eu tenho de celebrar a bondade de Deus, o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Páscoa é festa. Vamos festejar. Festejar o nosso Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, louvá-lo, servi-lo, cultuá-lo, amar esse Deus de todo o nosso coração e toda a nossa força e entendimento, celebrar a vitória que a Páscoa significa para a minha vida e para a sua vida, porque Páscoa é festa de vitória, é festa de triunfo. O verso 8 diz: celebrai a festa da Páscoa, a vitória. Que vitória é essa? Vitória que Deus nos deu do pecado. Vitória essa que somos transformados através do sangue do Senhor Jesus. João Batista olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado. Vamos celebrar. Ele tirou o seu pecado. Celebre a Deus. Páscoa é vitória, vitória sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitou, amados. Ele vive. Ele está aqui. Ele olha para você. Ele te ama.
Ele garante a sua vida eterna. Ele garante que vai te ressuscitar no último dia. Então, Páscoa é celebração de vitória. Vitória sobre a morte. Morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não vivo mais sob o domínio do pecado. Não vivo mais sob o domínio da morte. Mas eu vivo para a glória de Deus. Não precisamos temer mais a morte, mas viver para a glória de Deus, entendendo que se hoje for o dia de partida, glória a Deus, vou encontrar com Cristo e vê-lo face a face. Mas Páscoa é festa, festa de vitória. Vitória sobre quem? Sobre o diabo, sobre Satanás. Ele não tem poder contra a minha vida. Ele não tem poder contra a sua vida, não tem poder nenhum contra a sua família, contra a sua casa. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus é contigo. Então você tem de celebrar a vitória de Cristo sobre o diabo. A profecia de Jesus Cristo em Gênesis, referente ao diabo, era que o diabo ia ferir o calcanhar, mas Cristo ia ferir a cabeça do diabo, ia esmagar. E Ele nos dá vitória sobre todas as forças do mal. Celebre a Páscoa. Celebre a Páscoa com santidade, com toda alegria, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Celebra a Páscoa. E se você for ler o versículo, diz: não celebre com malícia. Não celebre falando mal de ninguém. Não celebre com maldade, sendo mal, mas celebre com sinceridade, com transparência, com pureza. Celebre com a verdade de Deus. O que é o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido da Páscoa é ter Jesus no coração. É ter Jesus em nossas vidas, andando e vivendo conosco todos os dias. E talvez você está aqui e não vive o sentido da Páscoa. Talvez você está aqui e entende isso, mas não vive isso. Talvez você está aqui e você vive no pecado, e o pecado tem destruído a sua vida, tem corrompido a sua história. Talvez você está aqui e não experimentou a libertação. Você carrega um sentimento de culpa muito grande. E talvez você disse: se eu fizesse isso, as coisas não seriam desse jeito. Se eu fizesse tal coisa, ou se eu mudasse isso, não seria do... Não fica assim. Entenda que Cristo te liberta. Liberta do domínio, tirando do pecado. E te dá liberdade em Cristo Jesus. Você pode dizer não ao pecado. Páscoa é festejar a vitória de Cristo. E você pode experimentar a Páscoa. Cristo vive. Cristo ressuscitou. Cristo morreu, sofreu por mim e por você, para nos dar o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa significa que o juízo de Deus não cai sobre as nossas vidas. Quando o juízo de Deus vem sobre a humanidade, o juízo passa por cima, porque sobre nós há a graça do Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus, meu amado, meu amigo, é que você experimente a vida eterna, experimente a presença de Jesus, vivendo o verdadeiro sentido da Páscoa, experimentando a vitória que o Senhor nos dá em todas as áreas de nossas vidas. Viva a Páscoa, celebre a Páscoa com bastante alegria e com reflexão do grande amor de Deus, e que você possa responder a esse amor em amor a Deus, em nome de Jesus.